Alô, galera do esporte, alô, você que se liga no Destravado Esporte Clube. Nosso convidado de hoje é o Vicelmo Alves Rodrigues, ex-jogador de futebol, atualmente treinador de futebol. Vicelmo, tudo bem? Tudo bem, Gilmar. Seja bem-vindo ao Destravado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tranquilo, Vicelmo? Tranquilo, graças a Deus. Você nasceu em Divinópolis, Tocantins, foi isso? Exato, Divinópolis, só o nascimento mesmo, depois já me configurei, na criação em Paraíso. E como é que foi a infância do Vicelmo? A infância é muito difícil, A infância onde meus pais, eu vim de família muito simples, mas graças a Deus uma criação muito boa, A infância é aquela que costumado nos campinhos mesmo, de terra, ali em Paraíso, uma dificuldade grande, mas graças a Deus, dentro dessa dificuldade, sempre eu tive exemplo muito bom do meu pai e da minha mãe. Nessa época o Pereirão ainda era terra, não? Pereirão era terra. Eu sou do tempo do grande, saudoso Kid Rodrigues, A escolinha do Kid, grandes professores ali, igual a questão do Zé Maria, e outros mais, mas graças a Deus eu tive também um ensino muito bom até ir embora para o interior de São Paulo. Naquela época do Pereirão Terra, o campeonato amador de Paraíso era muito forte, Vicelmo? Tínhamos lá tinha o CAP, tinha o Interlagos, o Colorado, que era forte. Exatamente, Gilmar. Na época do Intercap, eu era garotinho e fui gandula, ali sempre era casa cheia, o Pereirão era coisa linda, tinha recém-gramado, E eu lembro muito bem que era muito forte, tanto o Interlagos, igual você frisou, o CAP, da época do Guarani também, que era o time do meu pai, E aí sempre eu ficava, sempre era, como se diz, um pioi de campo, sempre estava ali e eu tinha o maior prazer de ver ali exemplos, igual o Vivaldo, Marcelo, vi esses caras, crescendo. Eu costumo até brincar que eu vi eles ali já se destacando na bola e hoje estão quase da minha idade. Eu falo, esse trem tá errado, Mas graças a Deus eu vi esses grandes jogadores ali surgindo em Paraíso na época. Os caras que parece que não ficam velhos, O Vivaldo é um deles, O Vivaldo até hoje brinca lá, rapaz. Parece que ele toma formol, o homem não envelhece não. Eu falo, rapaz, eu tô com medo de atravessar, passar o Vivaldo, sendo que eu já peguei muita chuteira e bola pra ele ali na beira de campo. Vicelmo, como foi que surgiu o interesse pelo futebol? Tem alguém da sua família que joga futebol também? Isso, meu pai, tá no sangue, meu saudoso pai, que Deus o tem. Ele tinha o time, igual eu já frisei, que era o Guarani. Mas jogava também? Ele disse que jogava, eu não cheguei a ver não, sabe, Gilmar? Mas disse que era bom, aquele antigo ponta direita, não tinha vídeo, mas ele era muito dedicado, tanto que ele pegava o carrinho dele, aquela coisa, enchia de jogador e lá em casa era cheio, que é igual eu frisei, a forte equipe do Guarani, que teve atletas que se revelou lá, a questão do Silvaninho, que até jogou também no Brasil afora, que é o Silton Dias, foi campeão goiano, hoje reside em Goiatuba. Então tudo isso foi além do sangue, que tinha aquela coisa, e aí sempre eu tive envolvido no futebol através da influência do meu pai. A sua carreira como jogador de futebol começou por onde, Vicelmo? Claro, na época de criança, Paraíso, mas depois você foi para São Paulo, foi isso? Isso, aí eu fui, sabe, aquela fé mesmo, aquela vontade, eu e um outro companheiro lá de Paraíso, a gente foi com a cara e a coragem mesmo na época para Mirassol. Em Mirassol teve um peneirão, na época, com mais de 90 atletas do Brasil afora. E aí, eu não sei se até coincidentemente também pela nossa história, o supervisor nos alojou lá e nos deixou. Mirassol na época é estilo uma equipe que estava começando o projeto. Já era uma equipe antiga, mas tinha aquele projeto de valorizar e investir na base. E dos 90 e poucos, Gilmar, a gente ficou só eu, ele e um carioca, que era um meia atacante. E nisso foi onde com 15 anos, na época, eu já iniciou aquela trajetória lá no interior de São Paulo. E o seu o primeiro contrato profissional foi em qual equipe? Foi pelo Bragantino, em Bragança Paulista, quando eu, na época já em 99, eles me profissionalizaram e para mim pegar uma certa minutagem, uma rodagem, começou a me emprestar, que foi depois já me emprestaram para o Atlético de Sorocaba. Aí, São Paulo, então, você jogou Bragantino, Atlético de Sorocaba, onde mais? Joguei, igual eu frisei, no Mirassol, depois quando eu fui negociado com o Bragantino, aí o Atlético de Sorocaba, Rio Claro, Paraguaçuense e Guararapes, isso no interior de São Paulo, Fiquei uma temporada de 4 meses, que para mim é uma das melhores estruturas do Brasil, que é o Atlético Paranaense, e na época já tinha aquela questão dos empresários, e aí eu estava num momento muito bom da minha carreira, já era profissional e ganhando bem, já estava ajudando aqui minha família, mas aí cresceram o olho, e aí naquela ênfase se ia deixar eu não lá negociado com o Atlético, eu vivia um sonho, porque eu estava numa das melhores estruturas do Brasil, e aí depois por pedir alto na questão da minha contratação definitiva, acabei voltando, que foi na época eu voltei já para o São Bento.
Aí depois você veio pro futebol tocantinense, qual foi o primeiro time? Foi a questão da minha volta pro futebol tocantinense, não desvalorizando o nosso estado, só foi uma questão que eu tive uma contusão. São Bento e Mojimirim, ia jogar, né, naquele tempo Mogi ainda vinha daquela fase boa, e eu no aquecimento, uma coisa mesmo que aconteceu comigo que eu fiquei impressionado. No aquecimento eu senti o joelho, eu senti um estralo. E aí eu falei pro preparador físico, mas ele continuou aquecendo ali e eu tentei iniciar o jogo. Só que com essa tentativa acho que até agravou um pouquinho. Aí eu tive essa dificuldade, o pessoal gostava tanto de mim lá em Sorocaba, que eu já tinha jogado no Atlético na época e tinha retornado pro São Bento. Aí eu continuei, né, Gilmar, tentando retornar, e aquele tratamento, a dificuldade era bem maior, ainda me deixaram na época lá a questão em Campinas também tratando, fisioterapeuta, até que o empresário que também me ajudava pediu para mim voltar para casa, que ele ia me bancar até eu recuperar. Resumindo, eu voltei para cá na época, né, e aí era solteiro ainda, mas já estava namorando, aquela coisa, aí recuperei. Fiquei mais ou menos um ano aqui, recuperei total, tive as oportunidades para voltar para o interior de São Paulo, foi quando eu decidi ficar aqui no Intercap, né, que era a questão em Paraíso, já com meus 23 anos, e nisso aí veio o casamento, veio a família, aí sempre conciliando a bola com o futebol. No caso, os filhos vem os filhos, aí com isso me atrapalhou um pouco, porque eu vinha de uma performance muito boa, e aqui no Tocantins sempre aquele negócio, trabalhando e jogando, então não mantive. E quando eu voltei da contusão do joelho, eu já sentia que eu já não era o mesmo, aquele pique, porque sempre eu ficava com aquele receio, que foi uma contusão muito séria. Agora, além do Intercap, no Tocantins você jogou em outras equipes também, né? Foi aí quando foi 2007, né, a gente teve o contato aqui, fui contratado pelo Interporto, joguei uma temporada em 2007 no Interporto, antes também, que até foi participante com você, estive na época de 2004 também no Alvorada, né, que foi até quando eu joguei com o Júnior Careca, que já foi entrevistado de vocês, que é um dos grandes parceiros que a gente tem no futebol também. E aí depois ainda estive em Guaraí, né, foi rápido também a passagem, tanto que uma das minhas passagens como treinador é lá no Guaraí, sempre tem aquele carinho muito grande pela cidade de Guaraí. E depois encerrei em 2011, quando eu joguei tanto, porque antes aquele negócio, Paraíso sempre com mais de uma equipe profissional, eu joguei o primeiro semestre pelo Paraíso e depois pelo Atlético Cerrado, eu encerrei em 2011. Agora, quando você jogava no Alvorada junto com o Júnior Careca, quem batia mais? Rapaz, eu até falava, era um parceirão que eu tive na bola, sabe? Eu falava, Júnior, tu senta a ripa que eu armo, né, Gilmar? E aí nós tínhamos essa parceria, porque ele batia. Rasga que eu costuro. Rasga que eu costuro, nós tínhamos essa parceria, o Júnior batia mais. O Júnior era. Aí eu tinha um pouquinho assim, uma qualidadezinha no passe, então a gente teve essa parceria que foi muito boa. Agora, Visselba, tem uma resenha que quando você jogou no Interporto, é verdade que você jogou sem transferência durante todo o campeonato? Teve isso? Rapaz, é verdade. Ó, verdade. Pelo Intercap, sem ser transferido, de São Paulo para cá. São Paulo para cá. E aí eu não sei como é que foi essa situação, não sei, eu acho que os diretores que tem que se explicar melhor. Mas inclusive no Interporto, que foi na época, eu só não me recordo o nome do presidente, mas o Léo era um dos diretores, o Léo Almeida, e aí que foi pago minha transferência de via de fato. Aí eu não sei como é que eu jogava, só sei que eu estava irregular, né? Porque de São Paulo sempre a Federação Paulista é uma federação que exige muito certinho, até mesmo que eu estou lá em Goiás agora, em Itaberaí, nós trouxemos 2 atletas de São Paulo, enquanto não foi pago, mas eu não sei, Gilmar, te desvendar esse mistério, mas que eu joguei, desse jeito. Todo o campeonato? Todo o campeonato, 5 temporadas, pelo Paraíso, que na época era o Intercap, né? Isso. E a carreira de treinador do Selma? Quando foi que você parou em 2011 de jogar, logo em seguida já começou a carreira? Foi, Gilmar, interessante que minha carreira como treinador, igual eu te falei, tá no sangue, foi algo impressionante. Em 2012 eu fui convidado para ser atleta do Escola Paraíso, que foi o primeiro ano. Aí sempre... Mas já não queria mais? Não, aí eu já tava aquela coisa, já trabalhando, aquela coisa, eles me convidaram e lá o Escola Paraíso, que eu acho que se você vai se recordar, foi 2 anos que teve muito bem aí na 2ª divisão. Zé Maria, né? O Zé Maria é um dos fundadores da época, e quando eu voltei, que é o saudoso Kid, que é o dono do Escola Paraíso, né? Aí quando eles me convidaram, eu treinei alguns dias, eu falei, gente, eu não tenho mais pique aí, pra mim já deu, eu vinha assim sempre aquelas contusão, era dor pra todo lado. Aí foi quando o Leslie, um dos diretores, falou assim, Visselma, então por que você não assume o comando? Só que eu não tinha ainda aquela preparação naquele momento. Só que aí, como eles me fizeram o convite, era uma diretoria séria, prontamente eu atendi, né, o convite. E aí fui, como se diz, eu já vinha
dando sequência nos estudos, desde que eu parei, e aí eu peguei e dei sequência e nós fez uma campanha muito boa, inclusive saímos na semifinal, tomamos gol no último minuto, que na época o Palmas estava na segunda, e um time todo caseiro lá de Paraíso, mas foi um dos grupos marcantes que teve na minha trajetória, e de 2012 para cá, Gilmar, são 11 anos, e graças a Deus eu nunca, um ano sequer, eu fiquei parado. O pessoal te chama de rei do acesso, né? Sim, tem essa fama aqui, São né? quantos acessos? São 5 acessos com esse último do Tocantins, né, de Miracema. São 2 títulos e 3 vices. Isso, são 2 títulos e 3 vices. Inclusive tinha o tira-teima, né? Você mesmo me entrevistou lá em Miracema e infelizmente esse último acabamos ficando com vice, que vocês fez a cobertura, né? Cobertura excelente, um jogaço que o campo estava muito encharcado, mas como eu disse, parabenizei também a grande equipe do Grupo I. Agora, Vicelmo, pelo conhecimento que você tem, né, do futebol de Paraíso, por que o futebol de Paraíso não decola? Tem apenas um título da primeira divisão, que foi com o Intercap lá em 95, né, ganhou do Grupo I. De lá pra cá, futebol de Paraíso sempre ali capengando, não consegue decolar. O que acontece? Qual seria a receita? Você que é de lá, você que tem o conhecimento. Gilmar, sobre Paraíso aí é uma questão assim muito difícil, porque eu acredito que a vaidade ali é muito grande. Eu acredito assim que uma cidade igual Paraíso e Tocantins, ela não pode comportar mais do que uma equipe. E lá, eu creio que tem, se puxar ao longo das histórias, lá tem 5 a 6 equipes profissionais. Então, eu acho que tinha que começar por aí, a vaidade muito grande. Juntar, tinha que ter a junção, independente de A ou B ou C, fazer um elo ali e realmente unir as forças para poder mudar esse quadro aí. Hoje depois, esse ano tem sido um ano maravilhoso, que desde que eu tive aí na reta final, né, pelo Tocantins ali em Miracema, aí que eu fui para Limeira e agora retornando que eu estou trabalhando em Goiás, mas eu pude esclarecer a mente como se o futebol tem que ser feito. Não adianta essas vaidades, esse ego, não leva nada. O exemplo está aí, Paraíso, igual você frisou, desde 95, sem estar brigando, tem uma baita estrutura, né? Tem campos lá, tem estrutura física muito boa. Acho que você conhece o outro estádio também que tem, o Antônio Damião. Uma cidade que o povo é apaixonado, o torcedor é apaixonado pelo futebol, mas infelizmente, enquanto continuar essas vaidades, esses egos aí, eu acredito que não vai para lugar nenhum. E o futebol tocantinense hoje, como é que você analisa? Na década de 80 até o início dos anos 2000, nós tínhamos 2 campeonatos, né, competitivos. Hoje nós temos um que às vezes dura pouco tempo e as equipes tecnicamente fracas. Você concorda que hoje o futebol está mais fraco do que naquela época? Olha, Gilmar, mesmo na época que eu voltei, eu lembro de jogadores aqui que eram extraordinários, jogadores que davam trabalho, né? Eu lembro de eu ter jogado contra o Licuri na época, eu lembro que o Alexandre, para mim, foi um dos jogadores assim, completo aqui. O Alexandre, tanto que foi artilheiro várias vezes aqui do Interporto. E muitos outros, eu lembro que era difícil, você ia jogar ali contra o Interporto mesmo, que time que tinha o Interporto, né? E lembro que tinha vários jogadores. Hoje o nível técnico, Paraíso, tinha um time massa, bem frisado, só que é o seguinte, eu acredito assim que agora até com essa vinda aí do Vanderlei, que já tem declarado apoio, porque sem o apoio financeiro também é difícil e particularmente para vir atletas de qualidade, atletas de nível, realmente tem que mudar assim a fórmula, igual você falou, tinha 2 competições, agora tem a primeira e a segunda esse ano promete ser muito boa, né? Mas tudo isso, se não tiver um apoio mesmo, uma logística muito boa, até financeira, eu acredito que deixa a mercê e dá um jeito de trazer o público de volta, né, aos campos, ter alguma situação, mas isso aí já é área que já não cabe a mim. Eu não quero aqui também falar dos organizadores, da questão da federação, porque até o momento eu creio que não depende também da federação, acho da diretoria dos clubes, juntar todo para fazer um campeonato melhor, que é bom para todo mundo. Você na primeira parte do ano esteve no interior de São Paulo este ano? Exatamente, é um ano que tem sido maravilhoso para mim. Eu saí daqui do Tocantins, né, que eu assumi na reta final, nós classificamos para a semifinal. Aí depois do jogo contra o Tocantinópolis, o segundo jogo que foi lá em Tocantinópolis, no sábado, Gilmar, quando foi, acho que até o Demar fez a entrevista comigo, eu já falei que eu ia me apresentar segunda em Limeira, e foi isso mesmo, segunda-feira a passagem já estava reservada, né, eu peguei o voo aqui e me apresentei lá em Limeira, que foi algo interessante, foi o Sub-20, né, assumi o Sub-20 do Independente de Limeira, fiquei lá 33 dias porque não compactuei com as situações que ocorreram lá, mas também não fui mandado embora, vim embora, decidi vir embora pela situação que estava ocorrendo, mas abrangeu meu conhecimento lá, e ter voltado no interior de São Paulo para mim foi muito edificante, porque eu joguei, tive um certo tempo lá e não imaginava que ia estar voltando
falando agora. Cheguei em Itaberaí, tive o convite, você vai se recordar, né? No começo do ano eu estive lá, levando 2 atletas. Não imaginava até trabalhar lá em Itaberaí, que é a primeira divisão do Campeonato Goiano, né? Tanto sub-20 como sub-17, agora que está entrando no profissional. E aí, quando eu cheguei de Limeira, como eu te falei, abrangeu. Quando viram, né, que eu já tinha assumido uma equipe fora do estado, e aí com isso, o doutor Marcos lá me fez o convite, peguei a equipe lá na zona de rebaixamento com apenas 3 pontos, e graças a Deus, Deus abençoou que durante 8 partidas a gente obteve 4 vitórias, né, 3 empates, apenas 1 derrota. Nós não classificou ainda questão de gols, que foi contra o Trindade. Trindade hoje faz a final do Campeonato Goiano contra o Goiás, e eu glorifico a Deus assim, que Deus nos honrou tanto que Ele animou botar a equipe no profissional, e eu tenho agora compromisso firmado, vou estar voltando dia 25 de julho. Terceira divisão. Terceira divisão. Primeiro para a Copa Goiás, sub-20, né? Porque lá o campeonato não para. E aí agora vai voltar a Copa Goiás e logo em seguida a terceira divisão do profissional. Já saiu a chave, ontem mesmo já me mandou, inclusive, times tradicionais igual Itubiara, Mineiros, tudo está na terceira divisão. E o próprio Uruaçu, que é uma estrutura boa, Trindade está na terceira, então é um campeonato muito difícil que vai iniciar dia 2 de setembro. Muito forte, né? Vicelmo, hoje, na sua opinião, quem é o grande treinador do futebol brasileiro? Assim, como se diz, assim... Aquele cara que é exemplo a ser seguido. Cara. No momento eu admiro o estilo que trabalha da filosofia do Fernando Diniz, né? Porque é um cara que, querendo ou não, ele tem personalidade para manter a forma dele trabalhar, a forma que vem trabalhando no Fluminense. Esses dias eu assisti lá Goiás e Fluminense lá na Serrinha, e realmente a equipe, uma equipe muito bem treinada, então eu admiro a forma. Falando em geral, agora que veio o Abel, os treinadores exteriores, depois que veio o Jorge Jesus, fez aquele grande trabalho no Flamengo, mas quantos outros já vieram do exterior também e não deu certo, né? Eu costumo falar que no Brasil nós temos vários bons profissionais também, só que fica aquela moda, aquela coisa, então respeito o trabalho que o Abel vem fazendo, mas até então, querendo ou não, eu creio que nós temos grandes profissionais aqui no Brasil também, tanto que nós somos pentacampeões mundiais e sempre com treinadores brasileiros. Então, hoje, um exemplo a ser seguido da forma que ele trabalha, eu vejo, sempre não pegou aquelas equipes com elencos orbitantes, que é o Fernando Diniz, né? No momento eu admiro ele e até torço por poucos dias estava aqui conosco lá, a volta dele pro Corinthians também, para ele tirar o Corinthians dessa situação, que é o Vanderlei, né? O Vanderlei do time. O Vanderlei. Vicelmo, pra gente terminar então, vamos pro nosso bate-bola. Quando você jogava, você forçou uma expulsão, um terceiro amarelo para ficar fora de uma viagem longa, por exemplo? Não, terceiro amarelo... Ou pra ficar com a namorada, agora a esposa, né? Eu não posso nem falar que não foi nem com ela, mas o terceiro amarelo, uma vez eu forcei lá em Guararapes, né, interior de São Paulo. Eu lembro que eu não queria, você frisou bem, não queria ir em Assis, que era meio longe. Era longe, aí eu forcei esse amarelo, porque na época também tinha uma festinha lá e eu resolvi ficar, eu forcei, porque quando eu queria ganhar um cartão também, os juízes aí que sabem, eu lembro até do Josias Capital, você lembra dele, né, João? Demais. E ele sempre falava que quando a gente dava trabalho demais, ele, Jesus te ama, mas o cartãozinho era... Então, assim, quando eu queria forçar o cartão, saía de baixo, eu era enjoado e era nojento. Mas só foi uma vez? Não, só foi essa vez. Inclusive, eu nunca... Antes não existia essas coisas que existiam hoje em dia, negócio de... Então, assim, antes que eu lembro que eu forcei só essa vez. Eu gostava de jogar, né? Gosto, até hoje eu brinco Master aí, mas só foi essa vez que eu lembro que eu fiz e me arrependi depois, porque para mim voltar para a equipe principal deu trabalho, viu, Gilmar? Deu. Às vezes um jogo fora complica a sequência, né? E você já saiu num tapa com um companheiro, num treino, assim, alguma coisa que o cara deu uma chegada mais forte? Você revidou depois? Né? Eu lembro uma vez do Éder, um meio atacante, até jogou no São Caetano, jogou que na época nós estávamos na Paraguaçuense. Eu tive um lance que ele era muito daqueles meio enjoado mesmo, né? Que dava trabalho, marrento. E aí ele deixou, no treino mesmo, ele deixou a mão no meu rosto e pegou aquilo, eu entendi como se fosse uma cotovelada. E aí eu dei uns empurrão nele. Na época o treinador nosso era o Zé Teodoro, né? Deu uns empurrão, aquele disse que não me disse, mas não chegamos a sair mesmo, esmurrar não, só aquela coisa, os companheiros separou. Mas graças a Deus depois também foi até bom que no jogo nós acabou jogando os dois iniciando e aí ganhamos o jogo que foi logo em seguida, na época lá que nós jogamos contra a Votuporanguense e aí ficou tudo em si, foi coisas do futebol, né, Gilmar? Aqui tem vez que... No clima, no clima, jogo, né? do treino, mas foi a vez que eu lembro, assim, eu sempre gostei de conquistar, assim, bons amigos, conquistar boas companhias e aí eu acabei tendo esse lance aí na época lá
Mas eu acho que fora isso, às vezes um bate-boca aqui, mas eu nunca fui assim de chegar a esse nível, de estar se esmurrando essas coisas. Não. Até mesmo como treinador, eu nunca me lembro assim de ter... Ah não, fui expulso o Thiago. O Thiago uma vez me paga para o Araguaína no contra-ataque. Thiago Costa, o Araguaína no contra-ataque também. E aí a bola foi passando pertinho, não sei se ela saiu mesmo total. Sei que eu dei um triscãozinho na bola, moço. Thiago veio de lá muito valente, acabou me expulsando nesse jogo. Agora eu lembrei. O Thiago tem essa característica, né? Assim, aquele jeitão dele. Foi. Aí foi, realmente. O Thiago, eu fui expulso essa vez, mas eu também fui errado. Eu tinha que esperar o bandeirinha, né? O auxiliar complementar a jogada. Pressa ali, na pressa, eu querendo já para bater o lateral. O jogo era 1-1 em Paraíso, na época que foi a última vez que o Paraíso chegou na semifinal. Só pra você ver, 2016, semifinal do Tocantinense. O pior estádio que você já jogou, Vicente, você lembra? Rapaz, o pior estádio mesmo, eu jogando, eu já joguei aqui, vocês me perdoem, mas eu vou falar a verdade, lá em Araguacema, piada, viu? Deu trabalho. Araguacema tinha chovido e ali muito complicado, o nível técnico fica muito, porque realmente era... E Araguacema, Gilmar, falando em Araguacema, não pelo povo, lá que a gente tem um carinho muito grande, mas se é uma mágoazinha que eu guardo no futebol assim, lógico que a vida de treinador é sempre aquela, não foi a primeira, vai ser a última, mas da forma que fizeram comigo lá foi a única mágoazinha que eu fiquei no futebol, mas por outro lado aprendi muito ali. Hoje em dia mesmo eu só trabalho sob contrato, que foi a forma que aconteceu lá. É uma cidade que eu não guardo saudades, não pela cidade em si, pelo time, a torcida, mas pela forma que a diretoria, aquilo lá eu quero passar uma borracha totalmente. Vicente, como jogador, quem foi o melhor treinador que você já trabalhou, que já te treinou? Olha, como jogador mesmo, eu tenho o Zé Teodoro como um cara que é diferenciado. Na época, inclusive quando ele esteve no Ceará, só para você ver como é que é o futebol, é muito dinâmico, quando ele esteve no Ceará na época, que depois de passar um tempo, aí ele ficou, não sei como que ele descobriu o contato meu, e aí na época eu estava jogando ainda aqui no Tocantins, ele teve um contato comigo ainda despertou aquele interesse se na época eu estivesse bem. Então aquele cara marcou pela trajetória que ele teve no futebol, o ídolo que ele é no Goiás, e portanto que eu aprendi com ele na época lá em Paraguaçu Paulista. E como treinador, quem foi o melhor jogador que você treinou? Ei, rapaz, agora tu vai me botar. Não. Mas assim, sabe, eu tive vários atletas aí, assim, de qualidade, exemplo, assim, atletas aí que realmente mexeu, assim, conosco, mas eu vou citar um aqui, não é porque ele é meu amigo, não, mas um cara que eu sempre tive uma confiança, inclusive arrumei até confusões já em Paraíso, porque eu segurei a bronca dele, e até hoje ainda, se brincar, joga melhor do que certos meninos aqui no estado, aqui, que é o Lorival, um cara que sempre obteve o respeito e a admiração pelo meu trabalho e eu mais por ele também. E o Lorival entra naquele time que a gente falou, do Vival, do Lorival, essa turma aí, né, que não fica velho, né? Rapaz, o Lorival é interessante também, é outro velhinho duro, viu? Mas só que o Lorival já é da geração mais nova, essa geração que vem, que ele inclusive é mais novo do que eu, mas é outro que tá aí na ativa ainda, inclusive pelo copão que tá tendo, né? O Ibis aí, o homem tá sendo um dos artilheiros ainda, tá jogando, o homem é interminável, né? O Ibis tá classificado lá pra reta final, né? Tá classificado, inclusive, Gilmar, falando em Ibis, a Breolândia também, que é onde nós damos um suporte. Quero toda uma gratidão lá pro gestor, Manel Moura, a secretária lá, o povo. A gente, eu não sei se você sabe, eu tô com 1 ano e 3 meses lá, agora que eu tô indo embora para Itaberaí, que eu tô saindo, mas é um povo que tem o maior respeito e admiração. Um grande abraço aí pro nosso gestor, Manel Moura. Vicelmo, então pra gente fechar, uma resenha que você gostaria de contar, assim, um negócio que já aconteceu contigo, ou que alguém que tava próximo? Rapaz, no São futebol muitas, mesmo, muitas, né, Gilmar? Mas tem uma, você falando em Tocantinópolis, moço, Tocantinópolis tem cada história, uma vez, sempre nós teve esse negócio de Paraíso, sair no dia do jogo e tal, e aí eu lembro de uma vez que nós chegamos lá para jogar contra o Tocantinópolis, moço, já na van trocando, na van, e na época o Intercap, e aí quando o Vevé, que era o treinador na época, fez jogador, pré-eleção e tudo. E aí nós vamos jogar dessa forma e tudo, e os homens na época voando, como sempre, né? Na época do Everaldo Bezerra, tu sabe, Tocantinópolis. E aí, rapaz, nós fez um aquecimento, uma lua, e sempre aquele gramado, lá, tu sabe como é que é o Ribeirão. Rapaz, eu sei que com toda aquela acrescentação que foi feita, nós tudo baqueado, as pernas, uma viagem. Foi 10 minutos, os homens já estavam 3-0 pros outros. Nós olhávamos para um lado e bola para o outro. Aí eu lembro que o Filhinho, que era um jogador, que chegou, quando ele chegou no vestiário, os homens querendo pegar uma entrevista nossa, meu rapaz, se nós não começarmos a se jogar aqui,
nós dá um jeito aqui, uma estratégia, nós vamos tomar uns 8 e não deu outro. Terminou o jogo, foi 6-0 pro Tocantinópolis, rapaz, e eu lembro que ele entrou chutando tudo lá. Então são coisas assim que fica guardado, né? O futebol nosso tocantinense tem que ser levado também mais a sério, igual, por exemplo, a viagem daqui para Tocantinópolis é inadmissível, sair de Paraíso lá, viajar no mesmo dia. E dentre essas tem várias aí, Gilmar, que se nós for contar aqui é a tarde toda, porque realmente tem muitas histórias já aqui no nosso estado aqui. Tá certo. Viscelmo, obrigado pela entrevista, tá? Foi bom falar com você, contar um pouco da sua história. Prazer foi meu, Gilmar, um grande abraço a todos e pode contar conosco, tá? Qualquer coisa nós estamos por cá. Tá certo. Conversamos com Viscelmo Rodrigues, ex-jogador, volante, né? Volantão raiz e agora treinador de futebol. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, até o próximo programa.